Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma autodrenagem facial. Então, se você quer aprender como fazer, prepare seu hidratante, seu espelho e fique até o final comigo. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. A drenagem ela tem como benefício minimizar o edema, ou seja, o inchaço. E conforme a gente vai melhorando a circulação desse sistema linfático, a gente também melhora o nosso sistema imunológico. Porque a linfa ela é responsável por captar ali os micro-organismos que estão circulando no nosso corpo e passar pela filtragem dos linfonodos. Além disso, associar o skincare com a autodrenagem acaba aumentando ali a permeação desses ativos, melhorando o viço e o aspecto geral da nossa pele. Mas então, qual é a grande diferença entre drenagem facial e massagem facial? Normalmente, na massagem, os movimentos são mais ritmados e as manobras são mais profundas para atingir tecidos mais profundos, como circulação sanguínea e musculatura. E com isso, a gente consegue promover ali um efeito lifting imediato, reduzir e minimizar a aparência de rugas e linhas finas. Já na drenagem linfática, vamos realizar manobras lentas, suaves e superficiais para auxiliar nesse processo de reabsorção do sistema linfático. Por isso que a drenagem ela é sempre realizada numa única direção, porque os vasos sanguíneos, essa linfa dentro dos vasos, flui numa única direção, sentido aos linfonodos, que funciona como um ralo, como um filtro que vai captar essa linfa, filtrar e devolver ali a linfa limpa para o nosso organismo, enquanto a gente também consegue eliminar micro-organismos, bactérias e lixos metabólicos. Mas então por que a manobra precisa ser suave? É porque o sistema linfático ele está localizado de forma mais superficial do que o sistema circulatório. Além disso, quando você coloca uma pressão muito forte, você acaba espremendo esses vasos, impossibilitando a sua drenagem, a passagem, a fluidez dessa linfa, e você acaba prejudicando o sistema linfático como um todo. Por isso que o ponto mais importante na hora de você fazer uma drenagem é você acertar na pressão e na direção que você vai direcionar essa linfa. E assim como todo tratamento estético, a drenagem linfática também tem suas contraindicações. Então, se você está com um quadro ali de infecção, inflamação aguda, alguma afecção de pele ativa e não tratada, se você está com febre, ou problemas de saúde, como por exemplo a trombose, hipertiroidismo, insuficiência cardíaca, renal, hipertensão, diabetes descompensada, e em casos de cânceres e tumores ativos, você não deve realizar a drenagem, seja ela autodrenagem ou drenagem com um profissional. E falando em drenagem profissional, a autodrenagem ela não substitui a drenagem pós-cirúrgico, para gestante e pós-parto. Para esses casos em específico, é imprescindível que você procure ajuda profissional, tudo bem? E antes de mostrar para vocês o passo a passo da drenagem facial, vou deixar aqui o QR Code na tela para você que precisa de ajuda profissional para montar a sua rotina de skincare. Se você quer melhorar a qualidade da sua pele, se você está sofrendo com algum problema de pele e não sabe como resolver, não está acertando ali nos cuidados, acessa aqui o QR Code na tela e a gente só consulta comigo que eu posso te ajudar. Então vamos para o nosso passo a passo da drenagem. Como vocês podem ver, pela primeira vez nesse canal, eu estou sem maquiagem. O que eu não faço por vocês, né? Então já fiz aqui a minha rotina noturna. Primeiro, eu usei um olhinho demaquilante para remover a maquiagem. Esse aqui é meu favorito. É o da Element, já usei, sei lá, 3. Acho que esse é a quarta embalagem desse produto eu gosto bastante. Então, posso até deixar o link dele aqui embaixo para vocês. Estou testando atualmente este sabonete da Principia, que é o GL03. Apesar dele ser indicado para peles sensíveis e seca, ele funciona bem numa pele mista e oleosa por desidratação, porque ele não vai remover a oleosidade ali de forma excessiva e não danifica a barreira cutânea. Então isso ajuda a preservar ali a estrutura, não causando mais desidratação, que normalmente é o que leva você a ter um efeito rebote, aumentando assim a oleosidade. Claro que, olhando ali superficialmente a composição, ele não é perfeito, tá? Mas eu achei que o custo-benefício vale a pena e ele não deixa aquela sensação de repuxamento. Se vocês quiserem que eu traga uma resenha completa, sinaliza aqui para mim nos comentários. De hidratante, eu estou usando um manipulado. Então, eu manipulei, eu escolhi aqui a dedo os produtos, né, os ativos, de acordo com as necessidades atuais da minha pele.
Então, aqui tem o nanopeptídeo de cobre, ácido hialurônico, epidermosil, depantenol e ceramidas. Então, ele vai ajudar ali a prevenir sinais de envelhecimento, a ajudar com acne, a reforçar a barreira cutânea, a hidratar a minha pele para ela ficar saudável e controlada em relação às minhas queixas, tá? Se você quiser um produto para chamar de seu, a gente só consulta. Em relação à drenagem, existem dois caminhos aqui quando a gente fala de drenagem profissional. Aquela drenagem que não utiliza creme e a drenagem que utiliza creme. Mas falando em autodrenagem, eu acho mais fácil vocês aprenderem a fazer com o creme. Porque além de melhorar a hidratação, isso vai ajudar também a você ter ali um certo controle em relação ao que você está fazendo. Porque a drenagem, o mais importante é a velocidade e a pressão que você utiliza na hora de fazer a manobra. Então, se você não tem a prática da mão de colocar a pressão, fazer sem creme, onde você tenha que fazer a pressão, a manobra adequada, é um pouco mais difícil. Então, para a autodrenagem, eu recomendo que você utilize algum creme ou um óleo vegetal, como é o que eu utilizo para fazer as minhas drenagens e até mesmo massagem facial. Eu utilizo aqui um óleo vegetal de copaíba, que tem ação anti-inflamatória, cicatrizante, ajuda bastante com a acne. Mas você pode usar, por exemplo, óleo vegetal de semente de uva, que ele é mais hidratante, ele funciona ali melhor em todos os tipos de pele. Você pode usar o óleo de rosa mosqueta, principalmente se você tem uma pele mais envelhecida, se você se incomoda ali com linhas e rugas, porque ele ajuda nesse processo ali de prevenir e melhorar a questão dos sinais de envelhecimento. Você pode usar o óleo de jojoba, que também é indicado para pele oleosa, porque ele tem uma similaridade com o nosso sebo, então ele ajuda a controlar a oleosidade, ao mesmo tempo que ele também tem ação anti-inflamatória, cicatrizante, antimicrobiano, ajudando ali no tratamento da acne. Creme, eu não tenho aqui agora nenhum creme de massagem em mãos para te indicar, mas eu posso ali fazer uma pesquisa e deixar aqui no box de informação algumas opções para vocês. Se eu me esquecer, podem me cobrar, tá? Antes de começar a drenagem, precisamos estimular os linfonodos, que são essas regiões aqui que eu estou colocando na tela, na imagem para vocês. E como vamos estimular esses linfonodos? Através do bombeamento manual. Existem vários grupamentos de linfonodos principais no nosso corpo. Alguns conseguimos acessar através do bombeamento manual e outros não. Então, no caso do rosto, quais são as regiões que conseguimos estimular manualmente? São região da supraclavicular, que é a região daqui da saboneteira, região cervical, submentoniana, que é abaixo do queixo, submandibular, que é abaixo aqui da mandíbula, e pré e retroauricular, que é a região aqui à frente e atrás da orelha. Esses são os principais grupamentos de linfonodos que vamos estimular para a drenagem facial. Então, como que a gente vai fazer esse estímulo? Região da supraclavicular. Você vai pegar a ponta dos 3 dedinhos aqui e vai posicionar sobre... Quando você faz assim, consegue ver a saboneteira? Você vai posicionar o seu dedinho ali e vai pressionar de forma suave e lentamente. Não se esqueça, drenagem são manobras lentas e suaves, superficiais. Porque o sistema linfático, ele é mais superficial. Quando a gente pensa em camadas, ele está ali acima do sistema circulatório, da musculatura. Então é importante que você não pressione muito, porque você vai acabar achatando os teus vasos linfáticos, e isso sim prejudica a drenagem, porque quando você fecha, você não vai conseguir, a linfa não consegue passar, então você prejudica o seu sistema linfático. Então é importante que você faça uma manobra superficial e lenta, beleza? Então vamos lá. Você vai colocar aqui os seus dedinhos e vai pressionar suavemente 2 séries de 5. Então, no total são 10 estímulos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Dá um segundinho, mais 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Depois a gente vai para a região cervical, aqui na lateral. Vai pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,
3, 4, 5. A forma que eu faço a pressão não é assim. Eu gosto de fazer a pressão como se eu estivesse fazendo uma ondinha utilizando as pontas dos dedos. Então, eu venho fazendo esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a forma que eu uso para fazer este estímulo, tá? Depois que a gente fez a cervical, submentoniano. Então, vem no queixo aqui, onde afunda o seu dedinho. Você vai botar 2, 3 dedinhos ali e vai empurrar levemente para cima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Região submandibular, a mesma coisa. Tem o osso, desce, afundou, é naquela região. Então aqui você pode fazer ou com o dedinho, ou com o dedão, ou com 3 dedinhos assim. A forma que for mais confortável para você. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Região de pré e retroauricular. Você pode estimular os dois ao mesmo tempo, segurando dessa forma. Então, um dedinho na frente, outro dedinho aqui atrás. E você vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terminou o estímulo, agora sim, vamos começar a drenar. E como eu falei, os linfonodos são responsáveis por filtrar a linfa. Então a gente precisa carrear a linfa de outras regiões para a região que tem linfonodos. Isso significa que quando você vai drenar o pescoço, você vai levar para baixo, para a região aqui da cervical e supraclavicular. Região aqui do mento, você vai levar para baixo, para a região submentoniana. Região aqui da maçã, da lateral do rosto, você vai carregar tudo aqui para a região pré-auricular. Então, eu gosto de estimular para essa região aqui temporal e depois eu trago aqui para a região pré-auricular. A mesma coisa em cima. Eu gosto de estimular aqui ao redor dos olhos e depois eu trago para cá. Testa a mesma coisa. Você vai jogar para cima e depois para as laterais. E quantas vezes vamos fazer essa manobra? De 5 a 10 vezes. Tudo depende do grau de edema, de inchaço que você tem ali no rosto. No dia a dia, que você não está muito inchado, não está com muita olheira, pode fazer de 5 a 6 vezes. Agora, se você está naquele dia que está mais inchado, no período pré-menstrual, se você foi para uma festa, bebeu muito, dormiu mal, você acordou com muito inchado, com muita olheira, aí você pode repetir mais vezes para ajudar a drenar cada vez mais e melhorar esse contorno facial. Então, vou começar pelo pescoço. Então, aqui, com a pressão leve, tá? Eu não empurro o tecido. É como se eu... Por isso que eu gosto do óleo, porque o óleo, ele dá aquela secada, então ele dá uma leve tração no tecido. E essa leve tração é o que vai me dizer se eu estou colocando a pressão certa. Porque se a minha mão traciona, mas desliza, a pressão está certa. Se a minha pele traciona e a mão trava, é porque a pressão está muito forte, tá? Então esse é um bom parâmetro para vocês aí. Então aqui, de 2 a 3 dedinhos, você vai tracionar levemente e deslizar a mão e trazer para a região da cervical. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou para a região distal para proximal. 1, 2,
3, 4, 5. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu termino uma região é bombear umas 5 vezes a região principal. Beleza, terminei aqui o pescoço. Agora a gente vai para a região aqui do queixo. Então aqui, 2 dedinhos e desliza para essa região do queixo. Você pode trazer direto do centro do rosto para as laterais? Pode, não tem problema nenhum. Se você achar mais fácil fazer só esse movimento, também não tem problema. Mas quando você está muito inchada, como eu falei, às vezes é melhor dividir para onde você vai levar, para não sobrecarregar só uma região. Porque toda essa região aqui vai ser trazido para a região da orelha. Então, às vezes, se você está muito inchada, principalmente essa região inferior, é bacana a gente dividir esse estímulo. 4, 5. Não estimula. A mesma coisa. Nossa, eu tô meio perdida aqui na câmera. A mesma coisa aqui. Isso. Aí você vai trazer para a região aqui abaixo da mandíbula. Ah, Andressa, eu já tenho a pele mais flácida. Não consigo tracionar. Apoia e faz. Porque quando você tem muita pele sobrando, quando você deslizar, vai acumular, engruminhar ali o tecido. Então é importante que você segure antes de tracionar. Até para você não ficar vincando ali a região da sua pele, tá? Então, isso é uma estratégia para quem tem uma pele um pouco mais flácida, sobrando ali muito tecido. Beleza, fiz aqui a região do mento. Agora vamos para essa região aqui inferior da mandíbula, que eu vou levar para essa região. Então, o que eu posso fazer? Seguro com uma mão, com outra mão, a gente vai deslizando. Tá vendo que vincou um pouquinho aqui? Quem tem muita flacidez vai vincar mais o tecido, ele vai acumular mais tecido aqui no final. Então, para evitar isso, que a gente dá aquela puxadinha, uma retraçãozinha do tecido no sentido contrário, tá? Não precisa fazer uma pressão muito forte, basta que você segure um pouquinho o tecido. 2, 3, 4, 5. Bombeia. 2, 3, 4, 5. Agora eu vou pegar essa região aqui da bochecha e trazer para a região da orelha de novo. Vou segurar aqui, a pontinha do nariz para o lado e drenar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Região dos olhos. Aqui, eu sugiro que você pegue esses 2 dedinhos e faça esse movimento aqui de
Ao invés de tracionar, porque o tecido da região dos olhos é mais fino, mais delicado, você vai posicionar e fazer esse movimento aqui. Como se fosse um semicírculo. E você vai levando essa linfa daqui para cá. Então, na prática, vai fazer assim, ó. No olho eu até gosto de fazer mais vezes, porque como vocês podem ver, eu tenho uma certa olheira. Então isso ajuda bastante a melhorar tanto a circulação, porque o tecido nessa região é muito fininho. Então a gente consegue ver as veias, a gente vai ter mais proximidade do sistema linfático com o sistema circular. Então, conforme você vai drenando essa região, você vai melhorando aquele aspecto ali, tanto do inchaço, né, da bolsinha, quanto dá um leve clareamento, porque a gente consegue também drenar toda essa acúmulo ali de sangue da região. Então, você consegue ajudar a minimizar o aspecto da olheira. Ele vai sumir com a sua olheira? Não, né, gente? 100% não. Aí tem que ser um cosmético que vai melhorar tanto a circulação, quanto vai promover drenagem, que vai proteger ali os vasos daquela região, como eu falei, é um tecido muito fino. Os vasos em si são mais fininhos. Então, qualquer esfregão que você dá no olho vai romper aquela região, deixando ela mais arroxeada, marronzada. Então é importante que produtos para a área dos olhos, ele tenha essa proposta de melhorar a circulação, melhorar a drenagem e também melhorar a proteção desses vasos para que ele não se rompa com tanta facilidade. O que acontece? Eu, por exemplo, tenho o olho, a vista, né, muito seca. E às vezes eu acabo coçando o olho com muita frequência. Isso vai deixando aquela região, por conta do trauma, amarronzada, arroncheada. E vocês conseguem ver a diferença? Eu fiz o quê? Umas 10 repetições? Deixa eu chegar mais pertinho. Conseguem ver que já dá uma boa aliviada? Imagina você fazendo isso com frequência. Pode fazer todos os dias? Pode. A não ser que, né, você tem que ter uma baita de uma disciplina de fazer drenagem todos os dias. Então eu faço ali 2 vezes na semana. Às vezes uma. No final de semana eu faço com eu tenho um pouco mais de paciência e tempo para fazer. Então, se você conseguir fazer 2 vezes, 3 vezes na semana, você vai sentir diferença, porque o resultado da drenagem, ele permanece ali por 2 a 3 dias. Depende muito do teu organismo, é claro. Mas, no geral, ele dura um tempinho, né? Não é um efeito assim, tipo, acabei a drenagem e voltou. Não. Por isso que muita gente faz drenagem corporal de 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Principalmente quando você tem ali gestante, pós-operatório, a gente precisa fazer com mais frequência. Então dá para fazer ali 2 a 3 vezes na semana para você manter esse resultado ali ao longo da semana. Então, se você tiver um tempinho para fazer à noite, é legal. Pode ser de manhã também? Pode. Mas quem é que tem tempo de manhã para ficar fazendo drenagem, gente? Eu não tenho. Se é para acordar mais cedo para fazer drenagem, eu prefiro dormir mais um pouco. Então, normalmente eu faço à noite. Então, eu já tiro ali a maquiagem, já sento ali em frente ao espelho e faço essa drenagem. Cuidado com a pressão no olho, na região dos olhos. Não faça pressão muito em cima do globo ocular, tá? Tente pegar mais aqui acima. Porque eu não quero ninguém ali causando danos na vista, tá?
Acho que a região dos olhos é o mais chatinho em relação à manobra, porque você não pode simplesmente... Não é que não possa, tá? Você pode, se você consegue ser uma pessoa delicada, você pode sim segurar aqui o tecido e fazer o deslizamento. Só que eu acho, por exemplo, eu já tenho 37, já fica mais difícil ali manter a firmeza da região dos olhos. Então, quando eu faço isso, acumula muito tecido. Eu acabo repuxando muito a vista. Então, é por isso que eu prefiro fazer a drenagem dessa forma, para não ficar repuxando ali a pele da região dos olhos. Então, se você já tem uma certa flacidez, que é natural a gente perder ao longo dos anos, aprender a fazer essa manobra aqui é a melhor opção. Consegue ver? Como esse olho aqui tá mais clarinho, tá menos evidente aqui. Eu espero que essa câmera esteja captando o suficiente da diferença na região dos olhos. Agora na testa, como é que eu vou fazer? Eu pego como se fosse um arco, do centro para as laterais. Então é esse movimento que eu vou fazer. E como a testa também é uma região maior, eu começo aqui, proximal, distal, proximal, distal. Então primeiro eu pego essa região aqui mais na lateral da testa e trago aqui para a região pré-auricular. A drenagem trabalha rugas? Não. A drenagem é para retenção de líquido, para desinchar. Quando você tem linhas e você quer suavizar essa linha, porque manobra manual nenhuma vai sumir com as suas rugas. Nesse caso, seria indicado fazer a massagem mesmo, não a drenagem. Inclusive, tem aqui no canal alguns vídeos curtos, aqueles shorts, que eu ensino a fazer massagem em regiões específicas. Então, massagem para melhorar o contorno aqui do rosto, massagem para melhorar aqui o sulco nasogeniano, massagem para melhorar aqui a região aqui, aquela carinha de brava. Você pode procurar esses vídeos. Mas, se você quiser, se vocês quiserem, né, me sinaliza também nos comentários que eu posso fazer um vídeo como esse da drenagem, mostrando o passo a passo de massagem facial, para você melhorar ali o contorno do rosto, melhorar ali algumas linhas de expressão, porque as manobras são diferentes, as pressões são diferentes, e o objetivo é diferente, né? 1, 2, 3, 4, 5. Finalizei aqui a metade. Consegue ver a diferença? Olha a diferença aqui, gente. É que talvez a iluminação não ajude muito, mas dá pra ver. E tudo que você faz para um lado, você vai fazer para o outro. Então, vou repetir a mesma coisa que eu fiz do meu lado direito, o lado esquerdo. Começando aqui pelo pescoço.
Terminado a drenagem, vamos estimular novamente os linfonodos. Então, primeiro eu sempre estimulo essa região aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depois a região submandibular. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depois a região submentoniana. Aqui você pode fazer ou com 2 dedinhos ou somente com o seu polegar, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depois região da cervical. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E para finalizar, região aqui supraclavicular. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E assim finalizamos a nossa drenagem. O que vocês acharam? Gostaram desse vídeo? Se sim, não esquece o seu like nesse vídeo. E caso você faça a sua drenagem em casa, não esquece de deixar meu feedback aqui nos comentários, tá bom? E mais uma vez vou deixar aqui meu convite para você que não está tendo resultado com a sua rotina de skincare. Agende a sua consulta comigo. Durante a consulta eu vou avaliar a sua queixa, sua rotina, seus hábitos, seus produtos, o histórico da sua pele, para que eu consiga montar um plano de tratamento e uma rotina de skincare 100% personalizada de acordo com as suas necessidades. Então, se você está precisando de uma ajuda profissional para melhorar a qualidade da sua pele, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.